Bom, vamos lá, galera. Qual brasileiro que se deu pior, hein? Eu tenho minhas dúvidas, não achei. 3, 2, 1, bora gravar, hein? Vou falar sobre a situação de mercado do volante Luan do São Paulo. Será que tem clube já fazendo oferta? O tempo é curto, né? Até o final do estadual, dia 27. Tem aquela janela especial, então o São Paulo pode negociar o jogador. Será que tem alguma oferta? Mirassol tem interesse mesmo? Será que se ninguém contratar o Luan, o São Paulo pode rescindir o contrato, já que ele não está nos planos? Vou trazer detalhes para vocês. Uma das grandes discussões é: puxa, a transição de São Paulo está sendo bem feita do sub-20 para o profissional, mas mais fácil do que resolver essa questão da transição do sub-20 para o profissional é internamente em Cotia vocês terem essa troca, porque vocês estão sempre juntos, vocês estão num ambiente mais fechado, estão mais restritos. Como é que está acontecendo essa análise da transição dos meninos do 17 para o 20, do 15 para do 16 para o 17, do 15 para o 16? Como é que está sendo feito isso? A transição é fluida no que diz respeito àquilo que a gente tem um caderno metodológico. E, obviamente, a gente precisa entender quais são as etapas de transição e de formação que esse atleta vivencia em termos de performance e protagonista para conseguir pular uma casa, subir de categoria e performar na categoria de cima. Então, quando a gente entende que o atleta, a nível de enfrentamento, a nível de desafio, a nível de performance de jogo, ele atingiu todos os comportamentos negociáveis para a formação dele e inegociáveis para a formação do clube, a gente precisa gerar um desafio maior para esse atleta. E aí esse atleta, obviamente, ele acaba sendo integrado à categoria de cima. Então esses critérios, eles constam no nosso caderno metodológico internamente para que a gente possa observar, treinar e, obviamente, entender o cenário que o atleta atingiu esses níveis de comportamento e de protagonismo para poder auxiliar na categoria de cima. Mas a gente precisa entender também que quando esse atleta ele sobe, quando ele não consegue atingir, obviamente, por tentar cada vez mais se habituar, se acostumar com a categoria de cima, e é importante para que ele desça para performar como protagonista na sua categoria, assim como esses atletas fizeram conosco no primeiro jogo contra o Grêmio. Tu citaste o Ângelo é um atleta que atingiu um nível de performance significativo na sua geração. Mas é um ano de sub-17, um ano de campeonato brasileiro, um ano de campeonatos nacionais que estão por vir. E ele precisa também performar enquanto protagonista na sua geração. Isso também faz parte da sua etapa de formação, do que coadjuvante numa categoria de cima. Obviamente, se ele for protagonista na categoria de cima, como o Felisberto foi por muito tempo, aí sim, aí nós precisamos entender e ajudar nesse sentido. Então, é bem criteriosa, é bem conversada, é bem desenvolvida para que a gente possa e tente cada vez mais minimizar a margem de erro e ter mais assertividade nessa etapa de formação e de transição desses atletas. Penúltimo, hein? Com relação a Dallas Cup e o Campeonato Brasileiro Sub-20, como que vocês vão descascar esse pepino aí? Porque não vai ser fácil. O São Paulo é atual campeão da Dallas Cup, sempre faz grandes apresentações, grandes aparições lá. Ano passado ganhamos. Como é que vocês estão pensando em fazer essa dualidade e conseguir manter a competitividade com os dois elencos? Né? Vocês vão ter que dividir de alguma forma para manter a competitividade entre os dois. Nós já estamos dividindo, esses atletas estão treinando em 2 horários, tanto os atletas de um primeiro horário quanto os atletas de segundo horário. A gente vem mesclando semanalmente esses atletas no grupo, aumentando a sinergia deles. O meu auxiliar técnico, André Melo, treinando em um horário, eu treinando em outro, e eu auxiliando ele num horário e ele me auxiliando em outro horário. E a gente vem mesclando esses atletas, aumentando a sinergia, a competitividade e, obviamente, trabalhando e desenvolvendo os mesmos conteúdos individuais e coletivos dessas duas equipes. Então, a gente ainda não separou as equipes que ainda vão, mas a gente está treinando todo mundo, nós temos aí cerca de 40 atletas, estamos trabalhando todos de uma maneira igualitária para que a gente possa atingir um nível de performance muito próximo para as duas competições. Legal. Para a gente poder fechar, queria que você usasse esse espaço, principalmente, para falar para a torcida qual o seu grau de expectativa com relação a esse ano, porque, como eu te falei, lá no iniciozinho, eu nunca vi ou não vejo isso na torcida do São Paulo desde aquela fase do próprio André Jardine, como a gente comentou, da torcida estar tão ansiosa, com tamanha expectativa com relação ao teu trabalho, o trabalho dos meninos, o reflexo do trabalho de Cotia de novo, a aceitação, a
a confiança que acabou sendo resgatada, eu acho que é uma palavra perfeita para a gente usar. Aí um jogo deslumbrante, como o que a gente fez contra o Grêmio. O que você pode passar para a torcida com relação ao teu grau de expectativa com relação a este ano de 2025? Que é óbvio, a gente sempre quer almejar conquistas. Mas mais do que isso, o que você pode passar para o torcedor com relação ao que você está enxergando que a gente pode ter certeza que a gente vai obter esse ano? A representatividade da identidade de São Paulo em todos os jogos, independente de qualquer competição, independente de qualquer adversário. A representatividade do jogar, do DNA, da identidade do clube, ela vai estar sendo representada por parte de todos os atletas e todos nós profissionais. Isso nós entendemos que são comportamentos que nos aproximam de vitórias e de conquistas. Obviamente, a gente não controla esse fator resultado, mas a gente pode se aproximar dele. A expectativa ela é sempre muito alta no que diz respeito ao desempenho, à entrega, ao comprometimento e tudo aquilo que a gente julga enquanto identidade tricolor no nosso desenvolvimento, na nossa etapa de formação. Então isso a gente pode, todos os torcedores podem ter certeza que essa representatividade ela vai estar diariamente em todos os treinamentos, em todos os jogos, em todas as competições. Maravilha, Alan. Eu queria te agradecer de duas formas. Primeiro, por ter me recebido, por ter respondido tantas perguntas. Essa sabatina aqui, se deixasse, eu ficaria aqui horas, porque as perguntas foram muitas. Falar para você de verdade. Então, o momento com o torcedor é muito bom. Aproveita isso, porque vou te falar que se a gente sabe que o futebol ele tem uma dinâmica, altos e baixos, tem essa... eu digo, pessoal, calma, tem essas oscilações e teremos oscilações, até porque daqui a pouco o Alan pode ser que esteja fornecendo muitos meninos para cima. Tem muitos meninos promissores, né? A gente tem uma expectativa muito grande com eles. A gente sabe que o São Paulo hoje precisa muito dos meninos, até por questões de perspectivas financeiras e desportivas. Então a gente sabe muito disso, mas uma coisa a gente tem certeza que com relação ao teu trabalho, o teu bom trabalho, o teu resultado que você vem colhendo, a identidade que você está falando, que você acabou pegando do próprio São Paulo, são 3 anos de Cotia, poucas pessoas acabam tendo tanto tempo como técnicos assim. Acho que isso sim cria uma vertente muito bacana da tua continuidade. Espero que se você sair daí, que seja realmente para você poder ter passos maiores dentro do próprio clube, ou se for isso, se não tiver outro jeito, que você vá com a seleção brasileira. Assim como São Paulino, em nome dos torcedores que estão assistindo a gente, te agradeço pelo trabalho que você fez, pelas conquistas, pela tua dedicação diária e também pela entrevista que você está cedendo aqui para mim. Falando da diretoria, ela vê já o time do São Paulo com o elenco pronto para o Brasileirão e para a Libertadores, e também, consequentemente, Copa do Brasil. Ou seja, Pri, não deve vir mais ninguém. Como diria o Capitão Nascimento, não vai subir mais ninguém. Deve vir alguém da base só, não devem contratar mais ninguém. Tomara que ninguém se machuque também. Mas eu te pergunto, Pri, você acha que o elenco tá fechado já pro ano ou tá faltando alguma peça mais aí? Cara, o que eu acho é muito o que eu falei na eliminação pro Palmeiras, né? Se não vai vir ninguém, eu acho que o negócio é congelar os titulares e não deixar eles saírem a temporada inteira. Porque quando precisou de ajuda do banco ali contra o Palmeiras, o negócio foi complicadíssimo. E quando a gente fala de elenco, né? Uma coisa é o time titular. O time titular de São Paulo, para mim, tá montado. Ainda que peça ou outra vá mudando de acordo com os jogos, tem uma base, né? Agora, o elenco do São Paulo, e isso eu me permito mudar de ideia, porque eu já falei aqui nessa live, neste Bom Dia Tricolor, em algum momento, que o elenco era ótimo. Não sei o que aconteceu comigo quando eu falei isso, porque contra o Palmeiras eu fiquei assustada, cara, assim, desesperadoras as substituições e tal, e nada contra nenhum jogador. Mas é muito diferente o nível do time titular dos jogadores que entram do banco, exceto o André Silva ali, que às vezes até melhora, né? Então, assim, eu acho complicadíssimo, né? Se congelar todo mundo. Ninguém machuca, ninguém sai, todo mundo joga Libertadores 90 minutos todos os jogos, perfeito, tá pronto mesmo. Mas é isso, assim, Senna, eu traria alguns reforços ali para substituir, para manter o elenco, né, competitivo em caso de alterações e tal, porque eu acho que existe um abismo enorme ali entre um jogador e outro, sabe? Os que estão no time titular e os que estão no banco de reservas. Se a gente parar para pensar, né? O São Paulo precisava virar o jogo contra o Palmeiras fora de casa, numa decisão, e as soluções foram Eric, Ferreirinha, Igor Vinícius e Sabino. Difícil, nada contra nenhum deles, não acho eles horríveis, tá? Acho eles, assim, que dá para compor elenco, dá para eles serem o terceiro da posição deles, entendeu? Mas num jogo precisando virar, acho um pouco complicado.
Isso aí, acho que contra o Palmeiras foi o ponto principal mesmo, né? Acho que todo mundo ficou com essa sensação da Pri. Eu também. Lá, ainda mais vendo o jogo lá, né? Renan, acho que de 1 a 11, a gente vê que o time ele tem valor. É um time guerreiro, brigador, que tem qualidade. Mas esse ponto que a Pri falou, que é justamente quando você precisa mudar o jogo. Às vezes você põe um jogador que, puta, ele não é aquele cara que vai mudar o jogo e que toma decisões ruins, que não agrega ou que não dá susto no adversário, né? E fora que, assim, para mim, na minha visão, Renan, ainda tá faltando mais ainda um primeiro volante, né? Tudo bem que hoje a gente tá sentindo falta porque o Pablo Maia machucou e o Luiz Gustavo estava machucado ainda também, mas a gente ainda precisa de mais opções. Você acha que dá para a base suprir o que tá faltando no elenco ou ainda precisaria ir no mercado para pegar alguém já pronto para jogar, Renan? Bom, Senna, quanto à questão do primeiro volante, primeiramente, a Pri falou um detalhe importante, que ninguém seja vendido. A maior possibilidade de São Paulo de venda está machucado para o meio do ano. Estou falando venda grande, não negócios assim, vai um para lá, vai outro para cá. Negócio grande. É o Pablo Maia, e ele está machucado. Então, essa que eu tinha muita esperança que acontecesse, porque o São Paulo precisa, a gente tem que ser realista, a gente não tem que pensar só no que acontece dentro do campo, tem que pensar também no que acontece fora. O Pablo está machucado, então essa janela de verão lá da Europa, eu acho que também não vai ter essa venda, infelizmente, mais uma vez, para o Pablo. Óbvio, menino, mais uma vez, com uma lesão de muito tempo parado. Volta o Luiz Gustavo agora, né? Já para o início do Campeonato Brasileiro, que é um jogador que eu gosto muito e que é experiente. Eu acho que ele vai ser muito importante para o plantel. Do meio para trás, eu acho que a gente está bem preparado, Senna. Muito bem preparado, na minha opinião. E para variações táticas que o Zubeldia queira fazer. O problema, como a Pri falou, é na necessidade da circunstância dos jogos, de uma mudança de postura. Isso que está preocupando. Eu gosto do Ferreirinha. Ele, o ano passado, em algum momento, ele foi muito importante e quando machucou, fez muita falta. Só que depois que voltou, não conseguiu adquirir o mesmo ritmo, não teve a sequência que estava tendo antes naquele desempenho, não voltou da mesma forma. O Eric nunca teve sequência. Não que eu não goste do Eric, só que é o que eu falo sempre, Senna, repetidamente, todas as vezes aqui no Arquibancada. Cara, se a gente, numa necessidade, a gente tiver que ir lá num time da Série B, né? Alguém perguntou aqui, não tem um time no Paulista? Cara, a gente acabou de ser campeão da Copa São Paulo. Será que o Ferreira, o menino Ferreira, o Ferreirão, ele não conseguiria fazer com um pouco de paciência, com uma sequência, não conseguiria fazer o que o Eric faz? Porra, eu vi a estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20, o moleque tá de moto, mano. O moleque tá de mobilete. Antigamente falava mobilete, né? Mas agora ele tá de moto, cara. Ele tá voando, malandro. Entendeu? Então, não poderia ser ele, naquela circunstância? Eu penso assim, meu, porque senão, Senna, é o que eu falo. Precisamos de um jogador. Se a gente tiver que ir na Série B buscar, porque o São Paulo tá sem dinheiro. Pô, o Palmeiras foi lá e pegou um menino conseguiu. Isso é loucura. Tirou um menino do Betis. Do Barcelona, não do Betis, tirou do Barcelona, procurou na Premier League, e isso e aquilo. A gente não tem condição disso. Já que a gente não tem condição disso, por que a gente não pega os meninos da base? O Mike jogou pra cacete na estreia do Brasileiro Sub-20, o Matheus, o 10 nosso, menino 10, jogou pra cacete também, cara. Então essas coisas que eu não consigo entender, Sam. A gente, num passado recente, estava muito mal na base. Porra, era muito criticado, não consegue revelar ninguém. Agora, temos grandes oportunidades e também não é utilizado. Numa necessidade, quando machuca alguém, você pensa em ir lá no mundo árabe buscar o Thiago Mendes. Estamos com o Negruti, que desceu, fez uma baita de uma copinha, liderou o time rumo ao título. Né? E é o menino novo que pode nos trazer um lucro financeiro ali na frente. Então, Senna, eu acho que deveria ser muito mais utilizada a base, mas muito mais, muito mais. Oportunidades, paciência da torcida, paciência da diretoria, paciência da comissão técnica com esses jogadores, mas poderia ser muito mais utilizado.
Por exemplo, nessa formação que o São Paulo tem jogado ultimamente, e espero que o Zubeldia continue com ela, o Mike seria muito, muito bom, meu. O menino ataca muito bem, Senna. Ele compõe muito bem a ala direita, cara. Ele muito, na minha opinião, ele melhor ataca do que defende. Então, num sistema com 3 zagueiros, ele seria muito, muito bem utilizado, né? Eu penso assim. Então, cara, eu acho que a base poderia ser muito mais utilizada. Se você me perguntar que a gente tem um elenco para quê esse ano? Como é óbvio, o Campeonato Brasileiro você tem que ter um elenco muito mais equilibrado, né? Esse campeonato de longo prazo, você tem que ter um elenco muito maior e muito mais equilibrado, né? Igual a Pri falou, o nível, quando você tira um e coloca o outro nível, ele baixa demais. E para um Campeonato Brasileiro, isso é complicado. Mas não espero o São Paulo sofrendo no Campeonato Brasileiro. O que é sofrendo? Pô, brigando lá embaixo. Não espero, sinceramente não espero. Eu vejo um time competitivo, que daí na hora dessa mudança de chave, na hora dessa mudança de um jogo, aí que a gente tem mais problemas. Comparado a um Flamengo, comparado a um Atlético, comparado a um Palmeiras. Pô, o Palmeiras entrou ontem, não mudou, mas tinha o Felipe Anderson no banco, tinha Aníbal, tinha jogadores de muita qualidade. O outro que tinha o Flaco, que é um atacante que faz gol. Tirando o André, do sistema do meio para frente, a gente fica um pouco mais limitado. Só que nos campeonatos de mata-mata, acho que se equivale mais, Senna, Pri. Eu acho que fica muito mais equilibrado. E com a possibilidade aí sim da gente pensar melhor, pensar maior, pensar em coisas melhores para o time, né? Mas a nível de Campeonato Brasileiro, não sei se o São Paulo tem força para brigar pelo título. Até porque quando chega lá na frente, se o time vai indo bem na Copa, ele vai começando, a gente sabe como é que é, né? Vai deixando de lado o Campeonato Brasileiro para priorizar as Copas. Não sei se isso é certo ou se é errado, mas infelizmente a gente não tem elenco para brigar por tudo. O departamento de futebol do São Paulo, horário tal, treino físico todo completo, a relação dele com os funcionários, com os preparadores físicos, com o Refis é excelente. O Luan é um cara muito gente boa, com todo mundo lá dentro. A questão é que, assim, com a diretoria é uma relação assim de respeito, mas é uma relação assim de hierarquia. E na hierarquia da comissão técnica também, ele não está nos planos para 2025. Então, o São Paulo espera negociar o Luan, seja um negócio em definitivo ou por empréstimo, como ele esteve no Vitória na temporada passada. Então, o Luan espera propostas. Não aconteceram propostas até aqui. Teve um papo de Mirassol, apurei no Mirassol, apurei no São Paulo e não houve nenhum tipo de contato, não houve nenhuma oferta pelo Luan. Então, assim, até o final do estadual, quando você tem a possibilidade de transferência do jogador naquela janela especial, já que o Luan está inscrito, né, ou esteve inscrito no Campeonato Paulista e o São Paulo tem até esse período para poder negociar o jogador, a questão toda é a seguinte: o Luan não recebeu essa proposta, não recebeu nenhuma oferta, então o empresário dele vai ter que correr contra o tempo para tentar achar um clube. Existe uma chance que é remota de um clube, mas eles vão trabalhar nesses dias. Se não acontecer desse clube, que existe uma chance pequena, tentar a contratação, ele vai ficar treinando em horários alternativos até a abertura da janela de novo, né? E aí é uma outra situação, clubes que fazem ajustes, né, no meio do ano, clubes que contratam jogadores ali para restante de temporada, pegaria o Luan, obviamente sem ritmo de jogo, mas com ritmo físico ali, trabalhando como ele está trabalhando agora em horários, em treinos alternativos fora dos demais, no São Paulo, no CT da Barra Funda. Rescindir o contrato hoje do Luan está fora dos planos do São Paulo. São Paulo vê que é muito caro rescindir o contrato do Luan hoje, um contrato que ele tem um salário que é considerado alto, um contrato ainda que é longo, né? Porque o São Paulo renovou o contrato do Luan cerca de 2 temporadas atrás. Então é uma situação que fica difícil, né? É um abacaxi que o clube tem que descascar. Para o jogador é difícil porque ele está à disposição, não está nos planos, mas está se preparando, esperando um novo clube, e sem atuar, sem ter ritmo de jogo, fica difícil também ficar na vitrine do mercado para algum clube o contratar. Então é uma situação complicada para todos os lados, mas até o fim, né? Quando
quando terminar esse prazo aí dessa janela especial, vamos ver se vai acontecer alguma coisa em relação ao Luan, certo? Bom, o grupo do São Paulo, ele só tem o Tadjeres, né, gente? O Libertad não dá para considerar um adversário difícil, dá, Raí? Eu acho que dá. Eu não considero, não. Acho que o São Paulo se deu bem aí no sorteio, né? Entre o que era possível, vai ter um adversário mais forte, que é o Tadjeres, mas a tendência é passar. Jogando o que pode, o São Paulo acho que passa, e aí vai ser uma briga, como no último ano, né? Na última temporada, Tadjeres e São Paulo dividiram a liderança do grupo, e o São Paulo foi líder no saldo de gols. Cada um ganhou um jogo no confronto direto entre eles e o São Paulo acabou passando em primeiro pelo saldo. Então acho que vai ser talvez essa a diferença de novo. Acho que os dois têm uma vantagem grande para passar, e aí é os detalhes, né? De saldo de gols, de confrontos contra os outros times, mas é um grupo bastante tranquilo, acredito eu, para passar. Não é mais só que o de Palmeiras e Flamengo. Esses aí vão passar com algo muito perto da pontuação máxima. Eu acho, Pilhado, esse grupo do São Paulo, acho que a chave é não perder no Paraguai, para não ter risco. Eu não tô falando, eu acho que o São Paulo e o Tadjeres vão passar, como os dois estavam juntos no grupo e passaram, e tinha o Barcelona de Guayaquil. Ano passado o São Paulo ganhou lá em Guayaquil, foi até a estreia do Zubeldia, depois empatou com o Barcelona aqui no Morumbi. Mas eu acho que a chave é não perder, perder em Córdoba é até normal. O São Paulo perdeu em Córdoba ano passado pro Tadjeres. Tentar não perder também no Paraguai. Um empate no Paraguai acho que é tranquilo, mas acho que o São Paulo e o Tadjeres vão passar.